Bom, hoje a live é sobre perdão e eu quero falar sobre o assunto que eu vi que interessa muita gente na área do emocional, relacionamento, perdão, solidão. Interessa muitas pessoas no último curso que a gente fez, que a gente está fazendo. Então isso é um assunto que está me trazendo muita preocupação, porque todo mundo está sentindo isso, todo mundo tem essa dificuldade, e não acho que seja só pela pandemia. É uma dificuldade, a solidão, a dificuldade de relacionamento, é uma dificuldade geral, né? Não é só pela pandemia. O perdão, sim, é uma coisa que a gente tem que falar um pouco sobre ele, ou muito sobre ele, porque a gente tem muita dificuldade de lidar, porque a gente vê o perdão, olá Carmen, muito como uma coisa moral. Então, o perdão a gente vê muito como uma coisa religiosa, moral, e não é, né? Na verdade, quando a gente começa a entender o que é o perdão, que o perdão é muito melhor para quem está perdoando do que de quem está sendo perdoado, faz muito melhor para quem está perdoando, estabelece um processo de saúde tão maior com quem está perdoando. Então, o perdão não é só um ato moral, não é só um ato religioso, é muito mais que isso, né? É um ato libertador. Mas eu queria falar um pouco com vocês da nossa dificuldade de perdoar, de ser perdoado, de aceitar perdão, né? E eu falo de uma forma geral. A gente tem tantas situações que a gente vê, e em relacionamentos, como eu já estava falando, relacionamentos a gente vê o quê? Traição. Traição merece perdão? Difícil responder, né? Porque traição dói. Mas a gente tem que, em todos os sentimentos, em todos os atos, tem uma... merece não. O Henrique falou que não merece não. Será, Henrique? Eu fico pensando sobre isso, porque quando a gente trai, ou a gente é traído, a gente também tem uma... Isso eu estou falando, o perdão merece, a Carmen. O perdão é uma coisa que não quer dizer que a gente vai mudar o nosso comportamento diante da pessoa. Não quer dizer que você vai voltar. Se fosse a traição, no caso, não quer dizer que você tenha que perdoar e voltar a ter uma relação como se nada tivesse acontecido. Como eu até escrevi, como eu escrevo sempre as lives, como se zerasse a vida, como se ficasse uma página em branco. Não é verdade, isso não pode acontecer jamais. A gente não fica em branco, Henrique. Eu vou ler, tá? Henrique tá falando: minha ex me traiu no Instagram, peguei toda a conversa, não suportei. Brigamos, ela escondeu até nós terminarmos. Henrique, é uma dor muito grande. Eu não tô falando que a gente que merece que a gente mude a atitude, sabe? Mas pra gente é muito importante esse perdão. Pra gente, não pra você mudar com ela. Pensa sobre isso, porque pra você é importante. Senão você vai carregar uma mágoa que talvez ela não mereça que isso fique no seu coração. Eu não sei o que aconteceu com ela. E também, vamos dizer, quem tá aqui é você. Então, é com você que eu tô preocupado. Eu tô preocupada. Então, realmente, toda essa dor que causa a gente pegar uma traição, causa muita dor. Mães, quando a gente pega, não tô querendo dizer que você vai mudar a situação. Oi, Cris. Mudou, então a gente aí vai poder voltar e ficar tudo bem. Não é assim que funciona. Porque o perdão não quer dizer você voltar atrás. O perdão é muito mais você com você do que você com o mundo. Na hora que eu conheço tanta gente que fala assim, sabe? Eu não perdoo meu pai e minha mãe. Cadê eles? Morreram, mas eu não perdoo. Quem é que está sofrendo? É você. Claro que você, Henrique, isso que você está colocando é uma coisa muito doída, dói muito. Mas essa dor tem que passar, porque ela não pode se transformar num peso e numa mágoa. Na hora que ela se transforma numa mágoa, o que acontece é que logo depois, você fica com marcas corporais. Pode até adoecer fisicamente.
Então a gente tem que pensar bem nisso, não em relação ao outro só. É libertador para você, Henrique. Isso é libertador para você não ficar com problemas de saúde, para você poder amar de novo, de verdade, entendeu? Que bom que você concorda. Sim, concordo. Então, você precisa disso. Não perdoar significa você se entregar a uma doença e se entregar ao erro, tá? Se entregar ao erro dela. Então, se ela errou, eu não sei porquê, mas te doeu muito, e essa dor você não pode jamais ir levando ela ou então perdoar e ficar uma folha em branco, porque não é. Nenhuma história fica em branco assim, isso não acontece, de fato. A gente carrega mágoas e sofrimentos e na hora que a gente perdoa, a gente não transforma tudo em uma folha em branco. Isso não existe. É como se... Tem uma comparação interessante, como se a gente tivesse uma dívida no banco. A nossa dívida no banco tem uma história, né? Quando alguém puxa lá, quando o gerente puxa lá, tem uma história. E essa história não é apagada de uma hora para outra. Não é. Se a gente quer arrumar ela, se a gente quer reparar alguma coisa, se é a tua ex, por exemplo, Henrique, se ela quiser reparar alguma coisa, ela tem que se conhecer muito, ela tem que ver o que ela está sentindo, ela tem o direito de reconquistar e de reparar, entendeu? Mas você também tem o direito de querer ou não, porque dói muito a traição, dói muito a rejeição, dói muito a gente falar de pai e mãe, a gente fala de ausência de pai, de mãe severa. São coisas que a gente carrega assim, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai. E aí, vai ficar com quem essa dor? Com você. E você não se liberta. A vida passa e você não se liberta da dor. Agora, é claro que eu não estou falando de uma coisa da gente esquecer. A gente não esquece as coisas assim. A nossa vida, ela acontece no presente, mas a gente tem o nosso passado e vai ter o nosso futuro, se a gente permitir. Agora, na hora que a gente fica presa em coisas passadas, na hora que a gente fica presa em sentimentos ruins, a gente não consegue ir pra frente, sabe, Henrique? Você que tá vendo aí, a gente não consegue ir pra frente. Então, as pessoas que traem e não conseguem perceber que fizeram alguma coisa, não conseguem nem se ver. Aí eu tenho muita pena dessas pessoas, que elas são infelizes e vão continuar infelizes. Isso é fato. Eu não estou falando isso para agradar qualquer um. É fato. A pessoa que faz alguma coisa com a gente, e a gente, um ato nobre nosso, a gente perdoar quem não pede desculpa, perdoar quem não quer ser perdoado, é um ato muito libertador. Porque a gente perdoa e a pessoa está ali ainda fazendo as mesmas coisas. E a gente vê isso muita gente o tempo todo fazendo isso, que não assume que errou. Quanta gente não assume o erro? E muitas vezes a gente perdoa, por quê? Para não carregar isso. E para ser... Eu não consigo entender muito bem quando alguém fala assim, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não entendo muito bem isso, porque eu não tenho isso. Eu não consigo entender, eu não sou boazinha, não. Mas eu não tenho essa coisa de gostar, de não gostar. Eu não consigo ter. As pessoas fazem coisas com a gente se afasta ou não. Quer dizer, o perdoar não significa que você não vai se afastar. Você pode se afastar sim e viver a tua vida melhor, mas viver melhor, entendeu? O viver melhor é não guardar mágoa, é deixar a mágoa pra lá. Não quero viver essa mágoa. Entendeu? Então isso é ótimo. Na hora que a gente perdoa, você já perdoou, Henrique? Parabéns. É ótimo. Deixa a pessoa... ela vai ter que se rever o que ela fez. Cada pessoa. Então as nossas dificuldades todas de perdoar e de pedir perdão, nós também erramos. Nós erramos o tempo todo, né? Nós erramos o tempo todo, nós estamos observando erros o tempo todo.
E qual é o grande barato, gente? É a gente perceber os nossos comportamentos. Eu sempre falo uma coisa assim, na hora de uma relação, nunca é com uma via só, é uma via de mão dupla. Então significa se eu fui traída pelo meu marido, mas eu não separei dele porque eu fui traída. Eu já queria separar, e depois que eu soube que eu fui traída. Então eu tive culpa também. Eu tive culpa. Tanto é que eu gelei e queria separar. Eu até falo uma coisa interessante que eu falei hoje com um cliente. O nosso corpo é mais inteligente que a nossa mente. E, embora eu fale sempre que é uma coisa só, mas a gente repele ao outro de uma forma que a gente tem que ficar atenta. Por que a gente está fazendo isso? Muitas vezes é porque o corpo da gente já sente a traição, já sente com toda clareza que aquela pessoa não é para você, não dá para você amar. Mas às vezes a gente sente o sentimento, a intuição não leva à razão, você não entende porque que está sentindo aquilo, mas você sente. Então você tem que entender, você tem que analisar o que você está sentindo, para você poder aí pedir perdão ou perdoar. Na hora que você chega para alguém e perdoa alguém, você tem que ter sentido de verdade o que te fez perdoar, o que te fez, porque o ato de perdão, vou até ler para vocês o que quer dizer a palavra de uma forma, o que é essa palavra de uma forma certa no dicionário. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa, uma coisa muito séria, deixa de lado as emoções negativas, como vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem do agressor. Isso é perdão. Nossa, grande, né? Parece que é uma coisa que parece muito religiosa, muito bondosa, mas é uma coisa libertadora, não é só isso, não. Religiosidade não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa saúde emocional e corporal. E eu vou dizer para vocês que se a gente não perdoa, a gente adoece fisicamente. Mas assim, volto a dizer, não é um perdão, não é a mudança de atitude. Perdoar não significa mudar a atitude. Né? Significa você com você. Se você quer falar isso pro outro, você até pode falar, para ensinar o outro algumas coisas. Mas assim, de verdade, é uma mudança de atitude tua, de sentimento, entendeu? Então é muito maior a traição. A gente ficar eternamente com aquela coisa na nossa cabeça, você não consegue ir para frente. Você não consegue ir para frente. Josi, boa noite. O perdão, quando a gente... Perdão não é isso. Não é sobre esquecer o que houve. Viu? Não é sobre esquecer o que houve. Eu não vou esquecer. Eu vou botar uma borracha, vou apagar a minha história de rejeição do meu pai, exemplo, né? Não é o meu caso, né? De rejeição da minha mãe, se sim. Eu vou apagar a minha história. Não é assim. A gente não faz isso. A gente não apaga a história. A história fica com a gente. Só que a gente consegue transpor o sentimento. A gente passa por cima do sentimento dentro de nós. É um crescimento e uma maturidade, tá? E não é uma coisa de verdade, de fato, que faz a gente ficar boazinha. A gente não é boazinha de perdoar. Veja bem, eu não vou citar nomes, mas eu tenho um fato que uma vez chegaram para mim, uma pessoa da minha família falou assim, nossa, ele é evangélico, mas não é isso não. O pastor dele era uma pessoa muito nobre, sabe? Ele falando, porque a mulher dele traiu ele 7 vezes e ele perdoou as 7 vezes. Porque Jesus fala 7 vezes 7, ela ainda tinha crédito com ele. Aí eu ri e falei, nossa, eu não acredito nisso, porque eles ainda estão vangloriando ele, porque ele é uma pessoa nobre, ele perdoou. Gente, eu não acredito que seja assim. Ele passou borracha naquelas... Ela continua
traindo, ela continua traindo. E ele vai perdoar cada traição dela, porque Jesus falou, 7 vezes 7, perdoe. Será que foi isso que ele quis dizer? A gente, veja bem, ele pode perdoar as 7 vezes, mas não significa que o amor continue o mesmo. Isso é importante a gente ver. Será que o amor continua o mesmo? O amor dessa pessoa que foi traída 7 vezes continua o mesmo? Será? Aí eu fico pensando no amor próprio dele. Como é que é o amor próprio dele? A autoestima dele existe? Não sei. Eu, sinceramente, quer dizer, a gente perdoa e tem que perdoar sim. Mas não quer dizer que a gente tenha que manter o mesmo comportamento ou a mesma relação. Isso é tão importante. O perdão é pra gente, não é pro outro. Volto a falar. Então, é aquelas coisas. Sempre coloco meio assim organizo para vocês poderem entender que é uma coisa didática. Também é bom para eu poder falar para vocês, porque a gente tem muita coisa na nossa cabeça, ainda mais sobre perdão, solidão, relacionamento, amor. A nossa cabeça fica cheia de coisas, então a gente tem que saber lidar com elas para que vocês possam entender e crescer. A minha ideia aqui é trazer crescimento, plantar uma sementinha aí, para que você possa crescer. Então, quando a gente fala que a gente perdoa, a gente tem uma leveza no coração, tranquiliza, traz paz, e a nossa saúde física é preservada, gente. Verdade. Eu vou falar isso mais tarde. O que é da nossa saúde física que é atingida quando a gente não perdoa? É importante isso. Olá, Iris. Então, o conseguir perdoar é uma coisa que vai, às vezes, muito além da nossa relação de querer, né? A gente pode querer e não consegue. Eu quero, Regina, já ouvi tanto cliente falar isso, eu queria tanto perdoar, mas eu não consigo perdoar, não passa pela minha cabeça, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Na hora, eu tô lá, eu tenho a esposa de um cliente meu que é assim, ele gosta dela, mas ele nunca traiu ela, mas ele já teve outra mulher. E ela tem um ciúme da primeira esposa enorme. Então, todas as vezes que ele sai, que ele faz alguma coisa que ela não gosta, ela começa a xingar a outra mulher, fala, vai lá para aquela piranha, vai lá para os teus filhos que não são seus filhos, olha. E ele já tem mais de 10 anos de casado. Ela continua com o mesmo discurso de quando eles se conheceram, quando ela tinha raiva da primeira esposa. Você acha que isso é saudável para uma relação? Vocês acham que isso é saudável? Você ficar batendo na mesma tecla o tempo todo? Batendo, isso é muito ruim, não adianta, porque essa moça é evangélica também. Pergunta-se, como é que pode? Não é por ser evangélica, gente. A gente acredita que uma pessoa mais cristã tenha um pouco mais de sabedoria, a gente acredita. Católica também, espírita também, qualquer uma. Eu falei evangélica porque ela então ela é muito rígida, então eu acreditaria que fosse mais leve a história dela, que ela pudesse perdoar com mais clareza. Mas tem espíritas que são assim também, tem católicos assim também. Então, quer dizer, não é a religião, mas é a crença interna, o acreditar interno. Sabe, por que tem que carregar tanta mágoa? A primeira esposa passou, ela já é a segunda e é quem ele escolheu pra estar. Por que tem que ficar o tempo todo que briga, depois de 10 anos, falando mal da outra? Passou, né? Mas isso faz mais mal a ela do que a ele. A ele afasta ele dela, com certeza. Então esse tipo de colocação eu acho fundamental. Na hora que a gente pensar em perdoar alguém, ou que a gente vê alguém fez alguma coisa com a gente, que machucou a gente, e pode ser, gente, há 2 minutos atrás ou há 10 anos atrás, né? Se a gente consegue perdoar e não transformar a coisa numa folha em branco. Não, ela faz parte da nossa história e das nossas cicatrizes, mas não incomoda mais, não fica mais a mágoa pesada, é libertador para o nosso coração, com certeza. Pior para quem não consegue perdoar, e pior
para quem fez e não consegue se desculpar. E não tem coragem de pedir desculpa. Nossa, a gente conhece gente abessa, vocês não conhecem? Eu conheço. Muita gente que não pede desculpa. Não consegue olhar e ver assim, errei, eu pedi desculpa. E é uma coisa que vai muito além de qualquer tipo de sensação. Na hora que você percebe que você errou e assumir que errou, é uma leveza interna. Eu sei que eu fiz, eu sei que eu errei, agora eu quero me perdoar, eu quero pedir perdão, desculpa pelo menos. Eu não sei como, mas você tem que tentar reparar se você sentiu que fez alguma coisa que machucou o outro e você não queria fazer isso. Então essas coisas, de fato, elas pesam muito no nosso coração, quando a gente não consegue nem assumir que errou. Eu conheço muita gente assim, muita, não é pouca não. Eu conheço muita gente que tem uma dificuldade de pedir desculpa, também não é igual, veja bem, eu vou falar uma coisa bem interessante, não é igual aquelas pessoas que pedem desculpa por tudo e continuam errando. Pede desculpa e continua fazendo a mesma coisa. Ah, desculpa, não vou mais. Desculpa, eu sei que eu errei e tal. Amanhã ela vai fazer a mesma coisa. Criança não é assim? Criança é assim. Criança pede desculpa e daqui a pouco ela faz de novo. Pede desculpa, faz de novo. Adianta alguma coisa pedir desculpa? Não é assim também. Tem gente que não pede e tem gente que pede demais e não muda a atitude. Não adianta também. Então, o mais legal é a gente perceber a nossa atitude, a nossa relação com o mundo e aí sim poder pedir desculpa quando a gente acha que deve e que vai mudar a situação. Não para melhorar aquele clima, né? Não tem casais que fazem isso? Para melhorar o clima, eu vou pedir desculpa, mas na verdade eu não acho que eu fiz nada errado. E tem relação de mãe e filho também, que é a mesma coisa. A mãe se acha poderosa, ela não pede desculpa nunca. Não, tem uma porção de gente assim. Casais assim é o que mais tem. Eu vou pedir desculpa para não ter briga. Nossa, tem uma porção. E aí, na verdade, você vai errar de novo. E a pessoa vai errar de novo. E vai errar de novo. E vai pedir desculpa de novo. Adianta. Então, o perdão é de fato. Acontece de fato. Ele acontece porque você vai mudar a atitude. Você pede desculpa porque você vai mudar a atitude. Não é porque você tá querendo só ficar legal com ela. É igual aquela história da solidão. Para eu não ficar sozinha, eu fico com qualquer um. Não! Não faça isso. Você vai estar se machucando quem você está ficando. Não tenha dúvida disso. Então, o perdão, na verdade, ele é uma coisa que você tem que fazer e mudar o comportamento. Não adianta você perdoar ou você desculpar e continuar a mesma coisa. Não adianta. Eu vou só ler aqui, a Iris. Mas quando você perdoa, mas se culpa por ter perdoado. Não entendi direito, Iris. Mas eu acredito que a gente se culpa muitas vezes porque a gente não chega até o final, de fato, do perdão. A gente consegue, a gente vai até uma determinada... A gente não perdoa completamente. A gente começa o movimento de perdoar, mas a gente não chega ao final. Aí dá uma certa culpa. Talvez isso esteja acontecendo contigo, amiga. Então, preste atenção. Às vezes é porque a gente não perdoou de fato. Não teve o perdão de fato. E aí a culpa vem imediatamente. Entendeu? Isso acontece mesmo. Até era um assunto que eu ia falar, já antecipei. Então, vamos lá. Eu fiz uns tópicos aqui. 9 pontos. Perdoar é muito bom, mas exige muito autoanálise. Estou falando? Atuação e dedicação. Não adianta perdoar se você não vai mudar. Não adianta perdoar se o outro... Você não pode permitir que o outro continue fazendo a mesma coisa com você. Isso não existe. Você perdoou. E ele continua... A outra pessoa continua fazendo a mesma coisa com você. Não existe. Não existe. Então aí você fica antenada nisso. Porque o perdão é uma vez. E depois aí, a segunda vez, a terceira vez, a mesma coisa... Tem alguma coisa errada aí, né? Nessa relação.
Se você, é aquilo que eu falei, daquele moço, quer dizer, 7 vezes ele foi traído, e ele perdoa 7 vezes, que estranho isso. Por que ela precisou trair 7 vezes? Vai trair a 8ª? Claro que vai, você sabe que vai. Vai trair a 9ª? Claro que vai. E ele vai continuar perdoando? É isso? Né? E, então, vamos lá. Embarcar nessa onda de perdoar é uma coisa que você tem que saber exatamente o que você está sentindo. Né? Você tem que saber se você está sentindo mágoa, tristeza, raiva. O que aquela atitude do outro te fez para você ficar assim? Ou mãe, ou pai, que te deixou mal, te deu uma rejeição, te deu raiva, te deu mágoa. Que sentimento é esse que você precisa perdoar para se livrar? Então isso é importante você poder ler os teus sentimentos. Às vezes a gente não consegue ler. Então preste atenção nisso. Leia o seu sentimento. O que te faz sentir dor, que você tem que perdoar alguém? Porque isso é um sofrimento, tá? É um sofrimento que você tem e tem que perdoar alguém por conta de um sofrimento teu. E tem que mudar alguma coisa dentro de você, que é o sentimento, pelaquela pessoa. E aí, aquela pessoa, a ideia é, na hora que você perdoa, aquela pessoa também muda. Essa é a ideia. Se acontece mesmo, não sei, né? Aí a gente tem que ver em cada situação, em cada fato. Crie um compromisso para perdoar. Crie um compromisso consigo mesmo, para fazer o que precisa ser feito e necessário para se sentir melhor. Porque na hora que você perdoa, você sente a coisa, percebe o que sentiu. E cria o compromisso com você. Se eu perdoar, ou se eu for perdoado, eu vou modificar, eu vou mudar. É um compromisso que eu tenho comigo. Isso, você vendo alguém comprometido consigo mesmo, você consegue ver de fato mudança. Senão não tem mudança. Senão realmente não tem mudança. O comprometimento não existe mudança. Não existe. Tá? O perdão é para para você, não é para mais ninguém. Isso aí é aquilo que eu acabei de falar. O perdão não é para o outro, é para você. Eu falei isso com o Henrique, eu falo isso agora para vocês. O perdão é para vocês, não é para quem você está perdoando. Para quem você está perdoando, que aproveite isso. Mas, na verdade, não é em função disso que você está... não é em função do outro, é em função de você mesmo. Por isso que eu falo, tem que saber o que está sentindo, assumir um compromisso com você, e se você perdoa por você primeiro. Quando eu falo que a gente tem gente que tem mágoa, raiva de pai e mãe, eles já morreram, vai perdoar por eles? Não. Tem gente que fala, porque a alma deles vai ficar em paz. Eu não sei, não quero falar sobre religião nem sobre alma. Eu quero falar sobre você, que está vivo aqui. Esse sentimento teu vai sair do seu coração. Óbvio, vai te libertar. Isso sim é legal. E tem que ter uma mudança. Todo isso aí gera uma mudança, tá? Obtenha perspectiva correta sobre o que está acontecendo. Veja bem, o que você está sentindo. Angústia, sentimentos ruins, um sofrimento enorme, ou você foi magoada por a gente está falando de traição, por ser traída. Então, o que te deu angústia, um sentimento ruim, uma raiva? É dessas coisas que você quer se livrar. Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com você. Esses sentimentos, eles fazem mal pro teu corpo, eles te adoecem. Então, você quer se livrar desses sentimentos de de mágoa. Então, o perdão é muito maior do que qualquer ato de bondade. É muito maior que isso. É um ato de saúde. É um ato de saúde. E aí eu volto a falar. Tem que ter uma transformação de sentimento. Não adianta você perdoar se você continua com raiva e continua magoada. É mentira que você perdoou. Não adianta você pedir desculpa se amanhã você vai fazer igual. Amanhã você vai fazer igual e depois você vai fazer igual. Não adianta pedir desculpa se vai errar de novo. Então tem que assumir um compromisso com você mesmo nas duas situações. Tá? Vamos lá. Aquele momento que você se sente chateado, que você percebe que você tem alguma coisa em você que está te chateando, comece a tentar querer se ver livre daquilo.
Então, vai refletir, vai caminhar, para você não ter estresse, não ficar doente. Tá chateado por alguma coisa? Percebe por que você tá chateado. Olha, só vou dizer uma coisa, depois eu vou parar e ler tudinho, tá? Tô vendo aqui. O Henrique tem muita coisa que ele escreveu, a Luciana também. Então, esse momento que você tá chateado, não finge que passou batido, não. Tô chateado, passou batido. Não! Vai observar o que tá te deixando chateado. Qual é o sentimento que tá dentro de você, para você poder se livrar dele. Senão você vai ter estresse, você não vai ter um alívio no teu corpo. Se você consegue se livrar dessa chateação, você tem um alívio no corpo. Tem chefes muito chatos, que te chateiam, que cobram muito, né? Tem chefes que cobram muito. Então, o que você tem que fazer? Às vezes você não pode nem chegar para ele e falar nada. Você tem que tentar não ficar chateado. Como você faz isso? Cada um é de um jeito. Mas você tem que tentar fazer com que aquelas coisas que aquela pessoa faz não te chateie. Para que você não fique estressado, para que você não fique com o corpo doendo, para que você não fique angustiado, deprimido. Então, o que você pode fazer para se livrar de pessoas que te chateiam? Então, ou então, de comportamentos. A pessoa tá ali, não tem jeito de se livrar dela. Então, tem que, se for um relacionamento, sim. Mas de chefe não tem jeito, é muito difícil. Se livrar de um chefe. Como é que você vai fazer isso? Né? Então aí você tem que tentar fazer com que você tenha um comportamento que mostre para ele que ele pode ser menos chato, mas de uma forma agradável. Isso é difícil? Mas a primeira coisa que você tem que ver é que você se chateia, se chateou, te angustiou, pode mudar. Eu não acredito que não possa mudar. Entendeu? De verdade. Eu acredito que pode mudar. Você pode mudar o outro de qualquer forma, planejando uma forma de agir, mas você pode mudar aquela situação. Pode mudar. Nem que seja você parar de sentir a chateação. Como é que eu posso parar de sentir que aquela pessoa me chateia? Ela é loira, eu queria que ela fosse morena. Exemplo. Como é que eu vou fazer ela pintar o cabelo de preto? Não vou, então eu vou ter que me acostumar com ela loira. Então, como que eu vou fazer? Respirar fundo e deixar ela. Eu acho eu fico chateado de ver ela loura, mas eu vou deixar. Eu vou me cuidar para que isso não me chateie mais. Uma coisa importante é desistir de esperar coisas do outro. Eu espero tanto que alguém que me chateou, que possa ter ou então que me fez uma coisa muito ruim, uma agressão, uma rejeição, aí que a gente me traiu, a gente fica esperando que o outro venha pedir desculpa. Não crie expectativas. A única pessoa que pode se livrar desse sentimento é você. Você com você. Não espere do outro uma coisa, às vezes, que o outro não pode dar. O outro não consegue pedir desculpa, o outro não sabe que errou, ele não percebe que errou, entendeu? Isso é importante demais, porque se a gente espera do outro, a gente não faz nada, a gente não toma nenhuma atitude, e aí a gente continua doente, entendeu? Então não espere nunca nada do outro, faça você por você, principalmente. Claro que na hora que você faz por você, você faz pelo outro também, é natural isso. Quem me conhece, trabalha comigo, sabe que é verdade. Deposite sua energia em coisas que podem te fazer bem, que não te machuquem, em caminhos que não te machuquem. Acabei de falar. Na hora que você vê que tem alguma coisa que te chateia, tenta ir por outro caminho para não se chatear. Tenta ir por outras estradas. O que eu posso fazer para não me chatear? Fulano me chateia, mas o que eu posso fazer para que essa coisa dele não me chateia tanto? Por exemplo, ele é autoritário. Então, eu tenho que ter um plano B para que eu não me sinta chateado. Eu tenho que ter um plano B, porque ele vai sempre me chatear. Ou a gente não pode esperar que ele um dia mude. A gente quer que ele mude. E eu acredito que a gente consiga. Mas a gente não pode esperar isso dele. A gente tem que mudar para estimular a mudança no outro. Isso é fato. Na hora que a gente muda, a gente estimula a mudança no outro. Em relacionamento afetivo, então, quando um faz terapia, o outro tem que fazer também. Porque senão um cresce e o outro fica.
E fica muito difícil ficar junto quando a gente está fazendo terapia, quando a gente está se vendo e o outro não está nem aí. O outro vai culpar a terapeuta, o terapeuta, vai tudo, isso aí é dessa terapia chata, essa terapeuta maluca. Nossa, eu já recebi muita culpa disso. Mas eu recebi também gente que chegou pra mim e falou assim, eu não acredito em você. E ficou comigo 10 anos. Homens, né? Principalmente homens. Porque o homem, quando acredita em terapia, ele vai fundo. A mulher tem mais dificuldade, tá? Isso é fato. Talvez isso antes era até pior do que é hoje, né? E olha que coisa interessante. Uma vida bem vivida é melhor que uma vingança. Então, quando a gente sente alguma coisa, o que o outro fez alguma coisa pra gente, a gente pensa em se vingar. A melhor vingança que a gente tem é viver a nossa vida bem vivida. A gente não fala assim. É mostrar como que a gente tá bem pro outro. Óbvio que a gente tem que ficar bem pela gente, não pelo outro, pra mostrar pro outro. Mas a gente acaba fazendo isso, mostrando pro outro. E mostra. A gente mostra. Quando a gente fica bem, o outro vai ver. Isso é a melhor vingança do mundo. Você viver a tua vida de uma forma inteira. Embora eu não acredite em vingança, só tô falando isso porque se vingar... A melhor forma de se vingar é viver a vida bem vivida. Não é? Eu acho que o outro aí... fulano tá bem? E aí eu? Como é que eu tô? Aí vai poder se olhar, se ver também. Né? Uma outra coisa que eu acho que aí é a gente parar de se queixar. Encerrar os momentos de queixa. Fulano me rejeita, o meu filho não quer falar comigo, a minha filha não quer falar comigo. É um excesso de queixa. Não é que a pessoa não esteja sofrendo, ela está estimulando sentimentos ruins nela. Ela se queixa demais e não muda nada, não transforma as coisas nela mesmo, ela com ela. Se o filho não vem, se o filho fala que vai telefonar e não telefona, acostuma, vai respirar fundo e acostumar, tipo assim, não vou esperar mais dele, vou me parar de me queixar, porque isso está fazendo mal para mim, muito mais para mim do que para ele não está nem ouvindo, e você tá se queixando o tempo todo no espelho, para você mesmo, não adianta nada, adianta o quê? Muda o quê? Se mudar alguma coisa, você me diz, aí eu acho legal. Mas se a queixa não mudar nada, a gente se queixa uma vez, depois é só para desabafar. Daqui a pouco você muda a ação, age diferente, para que você pare de se queixar. O perdão faz melhor para a pessoa que perdoa do que para quem é perdoado. Já acabei de falar isso, né? É importante isso porque você sabe que tem umas reações corporais do perdão que a gente não tinha ideia. Quando você perdoa, você reduz a pressão sanguínea, olha só, e o estresse. É fato, quando você carrega a mágoa, você tem pressão alta, você tem pressão sanguínea desgovernada, você tem um estresse muito grande por tudo. Isso, às vezes, você nem sabe que você está precisando perdoar alguém, ou até si mesma. Eu tinha uma cliente que tinha feito o aborto uma vez, e ela não conseguia se perdoar por ter feito aquele aborto. Ela vivia mal, ela vivia estressada, ela vivia com raiva. Era por conta dela se perdoar. Era um perdão que ela tinha que dar a ela mesma, não ao outro. Entendeu? Então, aí, ela na hora que ela fez isso, melhorou tudo, a saúde dela, física e mental. Ameniza a tensão muscular, as tensões que o Reich falou, as nossas tensões todas são amenizadas muito quando a gente perdoa. Nossa, a gente relaxa, a gente toma um ar, uma coisa diferente no nosso corpo. A tensão muda, porque circula mais o ar. Como circula mais o ar, pulsa. Como pulsa, para de sentir tensão no pescoço, no peito, entendeu? Melhora o sistema
imunológico, a gente não fica doente com facilidade, não pega resfriado com facilidade. Resfriado é uma bandeira, pegar isso é uma bandeira muito grande para nossa imunidade, é porque a gente está mal de imunidade. Aí a gente pega o resfriado, a respiração fica ruim, tudo fica ruim quando a gente está com uma pressão de mágoa e raiva, quando a gente não consegue perdoar. Agora, quando a gente consegue, isso tudo alivia. É fato, gente, isso é experimento. Isso eu vejo no meu consultório o tempo todo acontecer. Melhorar isso tudo. Reduz o estresse e a depressão. Sim, quando uma pessoa tá deprimida e chega para mim em depressão, eu logo tento pesquisar e ver o que está acontecendo que essa pessoa não consegue perdoar. Ou uma pessoa, ou ela mesma, ou uma situação, qual é o sentimento, aonde está a falta de perdão dela. Então, o ato de perdoar é muito mais uma saúde mental e emocional do que um ato moral e religioso. Entenderam? Então, o perdão, e a gente vai falar em outras lives sobre o perdão pela traição, que é uma coisa que eu quero tocar muito nisso, porque é sobre relacionamento. E relacionamento é uma coisa que eu preciso falar isso para vocês. Vocês estão se questionando muito disso. Relação abusiva, relação que dói, relação de rejeição. Então, o perdão sobre isso, eu vou falar mais vezes sobre isso. Eu vou trazer dicas para vocês poderem se livrar disso. Se livrar de verdade. Não é mentir que perdoou. Não é pedir desculpa sem querer. Pede desculpa, mas de fato não está pedindo. Não é isso. É o de verdade. Quem faz isso é criança. Criança faz isso. Ok? A gente tem que fazer aquilo que o nosso coração de verdade vai fazer o comportamento mudar. O comportamento da gente tem que mudar. Mudando, a gente consegue mudar o outro também. Então, o perdão tem que ser transformador para todo mundo. Para a gente e para o mundo. Ok? Então tá, gente. Hoje era só isso que eu queria falar. Só essa coisa maravilhosa que é o perdão. Qualquer coisa, é só me procurar.